Oh, Deus da glória. Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Curte a live, compartilha. Vamos estar aqui orando, né? Daqui a pouco lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, falando daquilo que importa, né? Que é a palavra de Deus. Tá bom, gente? Tudo bem com vocês? Daniel aí, né, entrando. Como que vocês estão, gente? Todos bem, para a glória de Deus? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta de palavra de Deus, tá bom? Vamos orar? Sem oração não dá, né, gente? Temos que orar, né? Falar com Deus. Tá bom? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Deus, se não fosse o Senhor, a gente não estaria aqui, Pai. Se não fosse a tua misericórdia, ninguém estaria neste lugar, Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer. Mas graça te damos, Deus, pelo Senhor ter chamado, escolhido, separado, para falar aquilo que ninguém está querendo falar, Deus, sobre Jesus, que Jesus está voltando. Deus querido, Deus amado, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar nessa tarde. Eu quero te bendizer o teu nome, eu quero te render todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Eu quero te dar, Pai, todo louvor nessa live, Deus. Que o Senhor venha ser glorificado, não só através da minha vida, mas através de todas as vidas, Pai, que crê no teu nome. Pai, que o teu nome venha ser glorificado nessa tarde. Que o teu nome, Deus, venha ser honrado nessa tarde. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Deus, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer. Eu quero te dar o louvor, a glória que é devido. Pai, eu quero orar por todos aqueles que estão afastados do Evangelho. Que o Senhor possa ajudar, Pai, essa pessoa a voltar para a Tua presença, a voltar a crer que Jesus salva, crer que Jesus liberta, crer que Jesus leva para o céu, cura das enfermidades, voltar a crer no Senhor, voltar a querer a Tua presença. Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir, Deus, por todas as pessoas que ainda não conhecem o Teu nome, todas as pessoas que não conhecem Jesus, salva, Jesus. Ah, Deus, ajuda essa pessoa a ter a salvação eterna. Que a salvação venha chegar na casa dela. Que a salvação venha chegar na casa dele. Pai, eu quero orar também, Pai,
pelo irmão que está aqui pedindo oração. Deus, aonde ele estiver, Pai, ajuda o teu filho, tenha misericórdia da vida do Nil. Deus querido, Deus amado, tantas outras vidas, Pai, que tem pedido oração. Só o Senhor sabe, Deus, o que tem passado em cada coração, em cada vida, em cada ambiente, em cada casa, em cada lar. E só o Senhor sabe, Deus, das aflições que enfrentamos quando ninguém está vendo, quando ninguém está perto, Deus. Só o Senhor vê, só o Senhor conhece. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, sustenta essas pessoas que estão vivendo uma vida cansada, sobrecarregada. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia o fardo deste homem, alivia o fardo dessa mulher. Em nome de Jesus Cristo, Pai, traga paz para esta casa, traga paz para este lar. Deus amado, Deus querido, não é sobre nós, não é sobre nada de nós, Pai, é tudo sobre o Senhor. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, é por isso que pregamos, é por isso que falamos que Jesus cura, liberta, salva e leva para o céu. Deus, eu quero te glorificar nessa tarde. Eu quero te agradecer, Deus, por cada vida, por cada alma, por cada pessoa, por cada irmão, cada irmã, Pai, que tem ajudado a live, nem que seja curtindo, compartilhando, dando o seu melhor aqui, Deus, para que o seu nome venha a ser glorificado, que o seu nome venha a ser honrado. Deus, Todo-Poderoso, Rei da Glória, ajuda, Senhor, cada servo, cada serva a continuar firme, a continuar, Deus, na batalha, guerreando, buscando a tua presença, entendendo que não teremos dias fáceis, que não teremos dias só bons, mas que o Senhor continua no controle, que o Senhor sabe de tudo e conhece tudo e está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. E por isso, Deus, nós te glorificamos e nós te agradecemos por isso. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos, viu? Eu vi aí, né, o irmão Nil dando a paz do Senhor, a boa tarde, né? Paz do Senhor, viu? A boa tarde. Seja bem-vindo na live novamente. Gente, antes de estar começando a falar da palavra de Deus, eu quero falar desse livro aqui, ó. Jejum. Como jejuar da forma correta. Para quem não conhece, né, esse é o irmão Sherman Viana. É um homem abençoado por Deus, é um homem que tem aqui também, né, o seu canal na plataforma aqui do TikTok. E ele escreveu esse livro, gente, né, pela graça e misericórdia de Deus. E esse livro fala muito sobre o jejum, né, biblicamente, dá respaldos bíblicos. Sua mente vai abrir, né, sobre o jejum. Tem gente que acha que o jejum é um extra, né? Que o jejum é algo assim menos importante. Tem gente que até usa, né, algumas frases que é melhor obedecer do que sacrificar, né? E diante da Bíblia, gente, jejum é uma arma espiritual. Se você quer guerrear contra o inimigo da sua alma, se você quer ter uma vida de prosperidade, se você quer ter uma vida abençoada por Deus, você precisa praticar os 3 pilares, né? Que é a oração, leitura da palavra, né? Que é a Bíblia, e também jejum, ter uma vida jejuada, né? Ter uma vida de jejuns, né? Para quem não sabe, né? Existe o jejum de Daniel, existe o jejum de Esther, existe o jejum que o próprio Jesus fez, o jejum de Moisés. Tem várias referências bíblicas que falam sobre jejum, né? E jejum, todas as vezes que esses homens fez, né? Mudou decretos, mudou leis, mudou o quadro, né, gente? Às vezes era o quadro de morte para o quadro de vida. Às vezes era um quadro ali, né, para juízo, e Deus mudou para um quadro de misericórdia, né? Deus sempre age quando você jejuma, quando você
se coloca, né, diante de Deus. Jejum não é para te dar poder, viu, gente? Tem gente que acha aí que o jejum te deixa mais um super crente. Não, tipo, espiritualzão ou espiritualzona, não é isso. Jejum te quebranta, né? Você se esvazia de si para se encher de Deus. Você se diminui para que Deus cresça em você. Você se rende a Ele mais. Você tem mais sensibilidade ao Espírito Santo, à voz de Deus, né? E através do jejum você cala a sua carne, você cala a sua vontade, você cala o teu querer para fazer a vontade do Pai, né? Para fazer a vontade de Deus. Amém? Então, se você tiver interesse, né, procura lá, depois lá o canal, né, do irmão Sherman Viana, e você vai estar encontrando esse livro lá, viu? Jejum, como ter uma vida, como jejuar da forma correta, né? Tá bom, gente? Então vamos para a palavra de Deus. Obrigada, José, viu, por curtir a live. Todas as pessoas estão curtindo, gente. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe por isso. Continue te abençoando cada dia vez mais. Vamos lá para a palavra de Deus? Então vamos lá, né? Oh, Jesus, tu és lindo. Não há outro além de ti, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. 1 Pedro, deixa eu ver aqui, gente, se é 1 Pedro, peraí, calma, rapidinho. Jesus amado, cadê a palavra que eu separei aqui? Na verdade, é 2 Pedro, né? Capítulo 3, tá bom, gente? 2 Pedro, capítulo 3, vamos falar, né, da vinda do Senhor. Jesus está voltando. Eu sei que algumas pessoas estão falando assim, Ana, você só fala isso. Filho, você que não tá me acompanhando aqui há mais tempo, tô até parada, né? Já tem um tempinho que eu não faço live. Fiz live ontem, para a glória de Deus. E hoje estou fazendo novamente, né? Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, que fala a vinda do Senhor. Então vamos ler, ó. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscência é coisas da carne, né? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra se reserva como tesouro, e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, né? Mas é longânime para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, e aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas cartas, entre as quais, a ponto difícil de entender, que os indoutos inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras para sua própria perdição, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Até aqui, gente? 2 Pedro, capítulo 3, que fala sobre a vinda do Senhor. Se vocês for reparar hoje em dia, o que mais você vai escutar é isso. Não falo geral, porque senão eu estaria sendo extrema demais, e eu não tenho poder disso, eu não sou Deus. Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele que sabe de tudo e de todas as coisas. Eu não sei de todas as coisas, não. Sei do que está escrito aqui, por causa que a Bíblia me dá esse respaldo. Mas hoje em dia, o que você mais vai escutar é pessoas falando assim, olha, será que Jesus vai voltar mesmo? Ou o seguinte, será que Jesus não já voltou e a gente ficou? Muitos às vezes nem falam de Jesus, Muitos falam assim, o mundo já acabou, menino. O mundo vai acabar tal ano. Lembra daquelas conversas, que saiu que o mundo ia acabar em 2010, não acabou nada. Que o mundo ia acabar em 2020, não acabou nada. Você vai ver vários assuntos sobre o mundo acabar. Mas você não vai ver pessoas falando sobre salvação. Hoje o povo, é raro você ver alguém pregando o evangelho nas ruas. Ana, aqui na minha cidade, graças a Deus eu vejo muito. Glória a Deus, que continue. Mas eu estou falando pelo menos do que eu convivo, do que eu estou vendo, do que eu estou percebendo, que o povo tá, perdendo as esperanças. Eu quero agradecer o Pedrinho, tá bom? Que tá curtindo a live, meu amigo também. Muito obrigada, viu, Pedrinho, por estar ajudando a live aqui hoje. Aí, gente, voltando aqui pro assunto, muitas pessoas tá assim, Jesus até crê, sabe? Com a boca. Falar, eu creio que Jesus vai voltar. Mas o seu coração não crê mais. Ana, mas que audácia é essa você falar isso? Filha, eu falo isso debaixo de revelação do próprio Espírito Santo. Eu falo isso debaixo do que a Bíblia me diz. A Bíblia fala que chegaria um tempo que o amor de muitos se esfriaria. E tem gente que lê esse versículo e acha que o amor de muitos se esfriaria era só por um pelo outro, E não é só isso. Você vai ver que quando alguém não ama mais o próximo, já acabou o amor dele por Deus há muito tempo. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, que é de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a tua alma, que é o coração teu. E o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. E o que Jesus disse? Se você não ama o teu irmão, ou melhor dizendo, se você não ama o teu próximo, você não ama a mim. Isso é Deus falando. Jesus é Deus. E Jesus falando, olha,
Se vocês não amam o teu irmão, se vocês não amam o teu próximo, vocês não me amam a mim. Não adianta a gente levantar a voz e falar, eu amo Deus. Deus é amor e eu amo Deus demais. Sendo que a gente não ama o nosso próximo e sendo que a gente não ama o nosso irmão. E quando a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, quando o amor já se esfria um pelo outro, eu não amo mais fulano, eu não gosto mais da minha igreja, eu não amo mais minha igreja, eu não gosto da igreja A, da igreja B, da igreja C, isso é amor se esfriando. E quando a gente se esfria o amor um pelo outro, é porque a gente já não ama a Deus há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. E por que eu tô sempre aqui apertando essa tecla? Jesus está voltando. Jesus quer renovar sua esperança, filho. Jesus quer renovar sua esperança, filha, para você voltar a crer. Lembra daquela palavra de 1 Timóteo, 2 Timóteo, onde ele fala sobre a fé fingida? Quando ele pregava para aquele povo, né, daquela congregação naquele tempo, e esta palavra também serve para os dias de hoje, né? Uma fé fingida. O que é uma fé fingida? É falar com a boca que crê em Deus, mas o coração não crê nada. Como que eu falo que creio em Deus, sendo que o meu coração não tem isso dentro dele? Essa fé o suficiente para crer que ele vai voltar. Para crer que ele está voltando. Gente, isso Deus já falou comigo já. Que a esperança de muitas pessoas já acabaram. As esperanças de muitas pessoas na volta de Jesus, ou melhor dizer, na vinda de Jesus, já acabaram. Muitas pessoas estão com a fé fingida. Louva a Deus com a boca, mas o coração está longe. Fala de Deus com a boca, mas o coração está distante. E lembra daquela passagem que o próprio Deus fala, olha, eles louvam eu com a tua boca. Tá louvando, e glória a Deus, e aleluia, e Deus, hosana nas alturas, hosana ele vem, mas o coração estava distante, o coração estava longe, o coração não tinha nada daquela glória, daquele aleluia, daquela esperança, que Jesus estava vindo mesmo, que Jesus estava às portas, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que a promessa dele é verdadeira. E hoje, nos dias de hoje, você vai ver isso também. Pessoas se esquecendo dessa esperança. Gente, nós podemos ler a Bíblia inteira, e eu te aconselho, leia. Você precisa de conhecer a Bíblia, você precisa de conhecer a palavra de Deus. Mas se você tirar a essência dela, que é salvação por meio da fé em Cristo Jesus, não vale mais nada a palavra. Porque a Bíblia fala lá em João, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, para quem estudou português, vai entender que é palavra. Se Jesus é a palavra, por que nós não pregamos Jesus? Se Jesus falou que ele é o verbo, que é a palavra, por que não pregamos a palavra de Jesus? Que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura e que Jesus está voltando. Ele vem, é promessa dele voltar. É promessa dele que ele vai vir um dia buscar a tua igreja. E igreja não é quatro paredes, não é templo feito por mão de homens. Igreja são pessoas, igreja é gente. É eu, é você e milhares de pessoas que crêem no mesmo Deus, no mesmo Jesus. Mas por que nós falamos tanto, de tantas palavras lindas, maravilhosas, mas a gente esquecemos de falar da salvação? Esquecemos de falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isto é palavra dele, palavra de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por mim. Então eu vou para Deus, eu vou morar com Deus um dia, eu vou para o céu, vou ter vida eterna, se eu crer no Filho.
Jesus Cristo. Se eu crer que ele morreu na cruz para salvar-me e para perdoar os meus pecados. Se eu crer que o testemunho dele, feito naquela cruz, que foi um preço muito grande que ele pagou, derramamento de sangue, um sangue inocente, um sangue limpo, um sangue sem mácula, um sangue puro, para purificar todo homem pecador do pecado. E se eu não crer nisso, se isso não fazer tanto sentido para mim, se isso não for importante para mim, como que eu irei para lá? Gente, pelo amor de Jesus Cristo, temos que pregar Jesus, temos que falar que Jesus e o Pai, que é Deus, é um só. O próprio Jesus falou isso, olha, eu e o Pai somos um. O Pai e eu é um só. Sem Jesus não conseguimos ver Deus. Sem Jesus não veremos a face do Pai. Não veremos a face do Todo-Poderoso, Santo de Israel. O Deus dos exércitos. O Deus que a Bíblia tanto fala. O Deus que a Bíblia deixa claro que Ele é santo, santo, santo. E que toda a terra está cheia da tua glória. Como os anjos falam, né? Lá em Isaías, capítulo 6 ou 12, se eu não me engano, né? Que os serafins olham um pelo outro, os anjos ali, né? São hierarquias, arcanjos, anjos e serafins e querubins, e os serafins digam um para o outro, santo, santo, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Hoje temos a glória de Deus, nós vemos a glória de Deus no sol, nós vemos a glória de Deus na chuva, hoje está chovendo aqui na Capelinha. Nós vemos Deus na água que a gente bebe, sacia nossa sede. Nós vemos a glória de Deus na comida que a gente come, que sacia nossa fome. Nós vemos Deus em cada detalhe, seja numa nuvem maravilhosa, num céu aberto, azul, com nuvinhas brancas, nós vemos a glória de Deus. A glória de Deus está aí para todos ver. A Bíblia fala, né, que o sol não nasce só para os justos, mas também nasce para os maus. O sol não nasce só para os servos dele, mas também nasce para os desobedientes, os homens ímpios que não crêem nele. Hoje nós vemos a glória de Deus em qualquer coisa. Nós vemos a glória de Deus uns nos outros. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E se você está de pé, se você está respirando, é glória de Deus, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Se eu estou respirando, se eu estou de pé, é graça e misericórdia de Deus para com a minha vida. E nós vemos Deus nas coisas, nós vemos Deus nas pessoas, nós vemos Deus nos animais, nós vemos Deus aí em tudo, gente. O mundo está aí, a terra em si está aí. Você vê Deus numa árvore que dá um fruto. Você vê Deus numa flor, né, que nasce e que fica a coisa mais linda e que exala aquele cheiro maravilhoso, aonde as abelhas vão lá colher, né, para fazer o mel. Você vê Deus em tudo, em cada detalhe da vida. Mas chegará um tempo que quando nós temos que enfrentar a morte física, né? Para onde a sua alma vai? Esse corpo vai para debaixo da terra. Um dia não vai existir Ana mais. Um dia não vai existir você que está aí do outro lado mais. Um dia teremos que enfrentar a morte física, que é para todos. Talvez alguns não enfrentará, né? Que igual lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, que fala que pessoas vão ser arrebatadas, né? E a gente almeja isso, mas a gente não sabe. Talvez a gente vai ter que enfrentar a física também. E aí? Esse corpo vai para debaixo da terra, a terra vai comer, você vai ficar só o osso, só o pó. Mas a sua alma vai para onde? Ela vai para Deus? Ou ela vai para
o inferno, o lago de fogo e enxofre. Ou ela vai ter vida eterna, ou ela vai para a morte eterna, sofrer eternamente. Gente, nós temos que pensar nisso. O homem em si, né, estou falando geralmente, nós seres humanos, nós é muito raso muitas das vezes, porque nós pensamos só aqui na terra, só no agora, será que agora vai ser, será que vai acontecer, será que vai dar certo, será que eu vou arrumar aquele emprego novo, será que eu vou casar, será que vai ser bom para mim, eu mudar de cidade, eu mudar de país. A gente pensa nessas vidas nossas aqui terrenas, mas se a vida após a morte, para onde vai a tua alma? Ela vai para o céu descansar eternamente, ter uma vida eterna ali ao lado de Deus, ao lado de Jesus, ao lado do Espírito Santo e seus anjos? Ou ela vai estar lá com o inimigo da sua alma e os seus demônios, e você sendo atormentado de noite e dia? Morte eterna, você vai gritar, você vai penar, você vai chorar, você vai ranger os dentes. Gente, vocês são muito rasos, nós seres humanos somos muito rasos, pensar só no agora. Eu não estou falando que você tem que ficar bitolado, só pensar nas coisas que está por vir e ficar só pensando no céu, ou se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu. Não é sobre isso. Mas se você só fica pensando aqui na terra, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Será que vai dar certo? Será que é isso? Será que é aquilo? Isso é muito raso para o ser humano pensar. Será que eu vou comprar aquele carro novo, aquela casa nova, aquele vestido novo que o meu tá rasgando? Isso é muito raso. Isso é muito raso, filho. Isso é muito raso, filha. Você também tem que pensar para onde a sua alma vai, para onde você vai depois que você tem que enfrentar a morte física, que todos nós um dia vai ter que enfrentar. Eu sei que talvez você que tá aqui, você pode ser novo como eu, 27 anos, mas a gente não sabe do dia da manhã, nós não sabemos de nada, gente. Quantas pessoas novas aí morrendo. Ah, Ana, mas eu creio que graças a Deus eu vou ter uma vida prolongada de dias. E isso também é bíblico, né? Aquele que honra pai e mãe, aquele que é um bom filho, uma boa filha, vai ter dias prolongados na terra. Isso é bíblico. Mas você já pensou, filho? Você já pensou, filha? Para onde a sua alma vai quando você ter que enfrentar a morte, nem que seja com seus 80 anos, 85, 90 anos, 70? Já pensou nisso? Já parou para pensar onde? Ah, misericórdia, eu não gosto nem de falar de morte. Misericórdia é pensar em morrer. Eu sei que alguns aqui, né, já perdeu entes queridos. Eu perdi minha mãe, eu tinha 15 anos de idade, não foi nada legal. Perder alguém que a gente ama. Não foi nada legal passar por aquele sofrimento, ter que passar por tudo aquilo. Mas ela morreu aos 47 anos de idade. Para nós ela estava nova. Mas ela bebia, né? Parou de beber um tempo, mas ela fumava muito e o cigarro prejudicou a sua saúde e deu câncer nela e levou ela. E acabou falecendo por isso, né? Cigarro mata. Tanto que nas embalagens, né, vem avisando, olha, às vezes coloca até uma figura lá de um homem ou de uma mulher, de uma pessoa lá toda bem magra, bem desidratada, bem feia, para você ver que aquilo estraga. E a pessoa ainda vai lá e compra e fuma e usa aquilo. Misericórdia, gente. Mas eu quero voltar aqui para a palavra de Deus. Eu quero te falar uma coisa. Você só pensa nesta terra. Ah, o dia que eu morrer é assim mesmo, né? Se eu morrer, acabou. E eu te falo, isso é palavras ao vento. Isso é palavra
mentirosas que nossa mãe dizia, nosso pai dizia, nossa avó, nossa bisavó, seja lá quem dizia, sua tia, seu tio, mentiu para você. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, que é a verdade, ela fala que não é morreu, acabou. Quando você enfrenta essa morte física, existe a segunda morte. Para onde vai a sua alma? Ou ela vai enfrentar essa segunda morte, que é a morte eterna, ou ela vai viver eternamente lá com Deus. E todo mundo quer ir para o céu, gente. É engraçado de conversar isso, porque todas as pessoas pensam assim, não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e isso é uma verdade. E Ele vai me levar para o céu, porque Ele conhece meu coração, Ele sabe da minha vida. Filho, isso é só uma meia verdade, isso não é a total. Ele conhece teu coração, Ele sabe da sua vida, Ele te conhece mesmo. Mas Ele exige de mim, Ele exige de você fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Então, se eu não tenho fé que Ele vai me salvar, se eu não tenho fé que Ele vai me levar para o céu, como que eu vou para o céu? Eu sei que a frase, bonitinha, nossa, morreu, acabou, Deus vai me levar para o céu, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. É linda demais essa frase, mas essa frase existe mentira nela. Não tem a verdade total aí. Jesus morreu por você, filho. Se você nunca ouviu isso, você está ouvindo agora. Jesus morreu por você, filha, para te perdoar os seus pecados e para te salvar, para te levar para o céu. Mas para isso você precisa crer nele. Ah, Ana, como é que eu faço para crer em Jesus? Abrindo a sua boca. Eu creio que Jesus morreu para salvar-me e perdoar os meus pecados. E agora eu aceito Ele como único, suficiente Salvador. E agora eu quero fazer aquilo que Ele está me mandando fazer. E o que Jesus nos manda fazer, filho, não é algo tão fácil. O próprio Jesus falou assim, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma das coisas mais difíceis de nós, seres humanos, fazer é negar a nós mesmos. Negar o nosso eu, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos, o que a gente quer fazer da vida para fazer a vontade de Jesus. Isso é uma das coisas mais terríveis para o ser humano fazer. Se submeter a Deus, se submeter à vontade de Deus. Você acha que é fácil? Você acha que vida de crente é só pregar que Jesus salva? É só pregar que Jesus liberta? É só pregar que Jesus leva para o céu? É só falar Jesus vem, Jesus está voltando? Não é só sobre isso, filho. Não é só sobre isso, filha. Tem mais coisa para a gente fazer no off. A vida não é só online, a vida não é só live. A vida é corrida. Tem o dia a dia. Tem o inimigo das nossas almas que levanta todos os dias para a gente negar Jesus, para a gente negar a nossa fé. O pecado, que bate todos os dias na nossa porta, querendo que a gente peque contra Deus. E que quando a gente peca, a gente não se arrepende do nosso pecado, que a gente olha para Deus e fala, você me entende, né, Senhor? A carne é fraca. Deus, tu conhece, né, que eu sou fraca, então por isso que eu fiz. Justificativas, o inimigo ama justificativa, gente. E o que mais a gente vê hoje é crente se justificando de pecado, de iniquidade, erros que faz contra Deus. E erros, e pecados, iniquidade que você faz contra Deus, exige de mim, exige de cada um de nós arrependimento. E arrependimento não é só confessar, não é só falar, olha, pequei contra ti, Deus, pequei de novo. Exige de mim, exige de você a renúncia, o abandono, o deixar. A Bíblia fala claramente, aquele que confessa e deixa, alcança
misericórdia. Por que muita gente não alcança a misericórdia de Deus? Por que muita gente está se revoltando contra Deus? Ah, Deus não presta, Deus não me ama, Deus não faz nada para mim. Por quê? Porque se arrepende, confessa ali só com a boca, mas o arrependimento verdadeiro não vem só de confessar, vem também do deixar. A pessoa não deixa. Por isso que não alcança a misericórdia. Você só alcança a misericórdia quando você confessa e você deixa. Aí que vem a misericórdia de Deus. Talvez você que está aí do outro lado, você não tenha visto a misericórdia de Deus na sua vida. Mas eu quero te falar, a misericórdia de Deus só vem quando você confessa e deixa. E deixar é o difícil. Confessar às vezes não tanto, né? Que a gente ora ali, pede Deus perdão, pequei de novo, fiz isso, fiz aquilo, né? Confessa ali o pecado. Mas e o deixar? Amanhã não cometer mais. O depois não fazer mais. E passar anos e anos e não fazer mais aquilo, porque você deixou. Você não pode mais fazer aquilo. Aquilo que te dominava não pode te dominar mais. Por quê? Porque é Deus que te liberta, Deus que te cura, Deus que te sara. O Hugo aí, né, falando que tive um AVC, ore por mim, sim, Hugo. Nós vamos estar orando por você no finalzinho da live. O Francisco falou, né, que perdeu 3 irmãs e um irmão e meu pai. Misericórdia, foi um luto muito grande, né? Pois é, Francisco, não é fácil, né? Mas Deus, Ele nos sustenta, né? Para a glória de Deus. Continuando, gente, com a palavra aqui. Tá entendendo? Não é algo fácil. Jesus não chamou ninguém para viver uma vida de facilidade. Eu acho engraçado de gente que olha assim por fora e fala assim, nossa, fulano é tão feliz. Nossa, fulano é tão abençoado, nossa, fulano prega tanto. Nossa, fulana prega demais. Nossa, fulana louva, que é uma beleza. Glória a Deus por isso. Filho, você não sabe o que aquela pessoa passa em 4 paredes. Você não sabe o deitar daquela pessoa, o levantar daquela pessoa. Você não sabe o dia a dia, as noites em claro, as madrugadas em claro daquela vida. Toda pessoa que é chamada por Deus, chamado por Deus, e toda pessoa que Deus escolhe para fazer certas coisas que muitos não querem fazer, porque tem gente falando aí, ai, eu sou escolhida, ai, eu sou escolhido, tá achando que ser escolhido é só pregar o evangelho? É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir Jesus. Ser escolhido é negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ser escolhido e escolhida por Deus é negar a si mesmo todos os dias. É falar não ao pecado todos os dias e dizer sim para Deus, sim para a vontade de Deus. Não é coisa brincadeira, não é facilidade viver uma vida no evangelho. Viver com Deus não é brincadeira, gente. O povo hoje acostumou com o santo, acostumou com o sagrado. E não podemos acostumar com o santo. Não podemos acostumar com o sagrado. Hoje você vai ver profanos misturando com o sagrado. Só que você vai ver na Bíblia, biblicamente falando, que não existe esse negócio de profano com santo. Ou você é santo, ou você é profano, que é sujo, né? Ou você é santo e santifica-se mais, que é viver uma vida separada por Deus, ou você é sujo, vivendo uma vida de pecado e peca mesmo e não arrepende e vive pecando para lá. Como a Bíblia diz em Apocalipse, aquele que é santo se santifique-se mais, mas aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Para Deus não tem meio termo, ou você é ou você não é. Para Deus não tem como Ele ficar com você pela metade, ou você se entrega por inteiro, ou você não se entrega em nada. Porque lá no livro de Apocalipse Ele fala sobre o morno, a pessoa morna, né? Ele fala do quente, do frio e da morna. A pessoa quente é aquela que faz a vontade de Deus, é fervorosa, né?
vive uma vida de santidade. A pessoa fria é aquela que não vive uma vida com Deus, está longe da presença de Deus e pronto. Mas a morna é aquela que vive com Deus, mas está com falsidade. A morna é aquela que quer viver na igreja, mas um pé no mundo. A morna é aquela pessoa que muitas das vezes sabe que Deus existe, crê que Deus existe, mas não obedece esse Deus que ela crê, que sabe que existe. E Deus detesta a pessoa morna. A Bíblia fala claramente que ele está a ponto de vomitar essa pessoa, abominando a prática dela, vomitando a prática dela. Deus tem ânsia de vômito para pessoas que agem assim. É sério isso. Esta palavra é profunda. Fala lá na igreja de Sardes, né? A igreja de Laodiceia. Mas você vai ver, gente, que tem gente hoje vivendo assim, uma vida dupla. Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Com Deus, fala de Deus maravilhosamente. Mas no seu off, misericórdia. Deus está repreendendo ele todo dia. As práticas dele e dela todo dia. E isso é o perigoso. Mas eu quero voltar agora para esta palavra que eu estou falando com você. Jesus está voltando. E Jesus vai levar a tua igreja. Ah, Ana, eu não acredito nisso mais. Tudo bem, isso é decisão tua, mas a decisão minha é pregar a verdade. E eu não vivo de decisão, eu vivo de obediência. Aquilo que Deus manda pregar, eu prego. Aquilo que Deus manda falar, eu falo. E por isso que eu falo que Jesus vem, porque eu creio que é uma verdade. Eu creio que a Bíblia Sagrada é verdadeira. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Não existe outra. Por isso que eu prego que Jesus logo vem. Ele está voltando. E tudo indica, gente, a volta de Jesus. Prova disso é quando ele fala que o amor de muitos se esfriaria. Você já vê isso nas igrejas. Contendas, brigas, disputa. Ah, eu sou da igreja A. Ah, eu sou da igreja B. Para não ficar falando placa de igreja nenhuma aqui, que eu não quero ofender irmão nenhum. Mas você vai ver as divisões já. Ah, eu sou assembleiana. Ah, eu sou da metodista. Ah, eu sou da batista. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, é só uma igreja. Lá no céu não vai ter placa. É a igreja do Senhor, todos reunidos, adorando o mesmo Deus, glorificando o mesmo Deus, dando glórias e louvor ao mesmo Deus. Não existe outro Deus, a não ser o Deus que a Bíblia fala que Ele é. Mas hoje é uma competição. Ah, o meu Deus revela mais do que o teu. Ah, o meu Deus é mais forte do que o teu. O que é isso? Que Deus é esse que você tanto está falando? Existe só um Deus. E isso são frases dos católicos, né? Eu já fui católico, já escutei isso muito. Existe só um Deus e verdadeiramente existe só um Deus na Bíblia. É só um. Não existe outro. Não há outro Deus como Ele. Só que o povo esquece que esse mesmo Deus manifestou no teu filho. E me explica isso, Ana. Não tem explicação, eu só sei que creio. Que Jesus veio. E a Bíblia fala que ele veio em forma de homem, né? Ele era ser humano. Mas ele também era Deus. Tanto que ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está sentado à direita de Deus agora. Ninguém pode fazer isso. Se você morrer hoje, morrer agora, você não tem o poder de ir para Deus só você pelo poder seu assim, não. Se Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, porque ele era o próprio Deus, gente. Para de palhaçada. Quando Jesus fala com Lázaro, que já tinha 4 dias que tinha morrido, ele falou: olha, Lázaro, vem para fora. Ele deu vida de novo a Lázaro. Ele deu vida de novo àquele menino lá da viúva. Ele deu vida de novo àquela menina do Jairo, né? Ele ressuscitou várias pessoas da Bíblia. Mas você não vai ver pessoas morrendo e se ressuscitando a si próprio. Já viu isso?
Se Jesus fez isso, se aconteceu isso com Jesus, vocês têm que abrir a mente. Ele era Deus. Para de achar, de menosprezar Jesus. O próprio Deus falou: olha, eu e o Filho somos um. O Filho e eu é um só. Se ele está falando que ele é Deus e o Filho também é Deus, e um com o outro é tudo um só, então é Deus. Como é que a pessoa não abre a mente para isso? Ele abre a mente para Santa Rita, ele abre a mente para São José, ele abre a mente para Santo Antônio, ele abre a mente para até trem lá do sétimo dia, a missa do sétimo dia, trem dos mortos, tanto trem. Quarta-feira de cinza, enfim, sexta-feira da paixão, tudo eles abrem a mente. Mas por que eles não abrem a mente que Jesus é Deus? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que sem fé em Jesus não entra lá no céu. Não existe outro intercessor, ou melhor dizendo, não existe outro mediador a não ser Jesus Cristo. Por que eles não abrem a mente para isso? Eles abrem a mente para tantas outras coisas que nem na Bíblia tá, mas não abrem a mente para aquilo que a Bíblia diz, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador. Não existe outro que possa levar para você a melhor coisa da vida, que é a vida eterna. Ele morreu por você, para te salvar, para perdoar seus pecados. Por que não abre a mente para isso? Gente, isso é muito fácil de entender. Você não vai ver gente católica exaltando Jesus, não. Vai ver eles colocando Jesus lá como pobre, como o desprezado, como aquele que foi morto na cruz, e faz aquela procissão toda lá. E Jesus não está morto mais. Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está no Pai agora, ele está no céu, ele está sentado à direita de Deus. Para de ficar pensando nessa imagem de Jesus lá todo feio, todo maltrapilho, todo cheio de sangue, ensanguentado, maltratado, cuspido. Esse processo já passou, isso acabou, isso já foi consumado. Isso está só como testemunho, está só como respaldo para você crer que é verdade, porque está escrito, e a Bíblia é a verdade. Se Deus diz, está falado. Mas tira essa imagem de Jesus da sua mente. Jesus vive. Jesus está no céu, assentado à direita de Deus Pai. E ele mandou os teus pregar. Quando ele está subindo aos céus, ele fala: olha, eu não vou te deixar só. Eu vou mandar outro, esse chamado Espírito Santo, que vai ser o seu consolador, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós pregamos. Mas quem convence é o Espírito Santo. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence que Jesus salva. Convence que Jesus é Salvador. É o único Salvador, não existe outro. Não é por meio de José, não é por meio de Maria, não é por meio de nada, a não ser Jesus. E quem convence nós é o Espírito Santo. Mas como é que o povo vai entender isso se não tem quem pregue? Como é que o povo vai entender sobre essas coisas se não tem ninguém pregando? Fala comigo, gente. Em nome de Jesus Cristo. Jamais estou aqui para ofender católico. Já fui católica. Criei em Deus. Fazia as coisas tudo certo lá dentro. Fazia tudo que o padre mandava. Já falei com vocês aqui que já fui coroinha. Que já fui aquela que ajudava lá na ceia. Que lavava a igreja. Que estava ali sempre atento na obra. Sempre fui da igreja. Desde criança. Sempre fui católica. Fui. Mas depois a minha mente abriu. Isso não foi poder de ninguém. Isso foi poder de Deus por meio do Espírito Santo. Que eu comecei a ler a Bíblia. Eu questionava muito a minha fé, porque tudo a gente tinha que ter algo. Tinha que ter um mediador. Tinha que ter um intercessor. Tinha que ter alguém. E não existe isso mais na Bíblia. Existe só um mediador, Jesus Cristo. Existe só um que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Espírito Santo.
E minha mente abriu, e o Espírito Santo convenceu eu que eu era pecadora, convenceu eu da justiça de Deus, convenceu eu do juiz de Deus. E por isso que eu prego hoje com tanta vontade, com tanta verdade, porque eu fui liberta disso. Liberta da idolatria, liberta de ficar adorando imagem, escultura feita por mão de homens, como diz o livro de Isaías, que Deus detesta isso, ele abomina essa prática quando você se prostra, se rende a algo, ou a coisas, ou a imagens esculpidas, fundidas, que é feitas, né, por mão de homens. Eu fui liberta disso, por isso que eu falo disso. Mas não é para ofender católicos. Não é para ofender gente da igreja A, da igreja B, da igreja C. Todo mundo é igreja. Gente é igreja, não é templo. Não é a placa do católico. Não é a placa da Assembleia. Não é a placa da Batista. Não é a placa da Metodista. Não é placa que vai entrar no céu. É gente, é pessoas, é vidas, é seres humanos que se converteram, que se renderam, que se submeteram à vontade de Deus, que creu no Filho, porque o Filho e o Pai é um só. Tá entendendo? E isso não é poder de ninguém que convence isso ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Você sabia que se hoje eu tô pregando a verdade, que se hoje eu fui liberta da idolatria que eu tinha lá na igreja do catolicismo, se hoje eu sou liberta de várias coisas que eu fazia, vícios que eu tinha, foi por causa que Deus quis isso. Uma hora eu vou trazer uma palavra aqui, gente, está lá em Romanos. Ninguém é salvo se Deus não quiser. O próprio Jesus falou assim, olha, o meu Pai, que é Deus, vai me dar as minhas ovelhas, e elas vão me ouvir, elas vão me conhecer quando eu chamá-las, elas vão me conhecer por meio da minha voz. Então Jesus chama e a gente conhece ele pela voz, porque ele é o nosso pastor. Mas isso vem de Deus. Se hoje eu creio na palavra, se hoje eu creio que Jesus morreu para me salvar e perdoar os meus pecados, se hoje eu creio na Bíblia, se hoje eu creio que eu preciso arrepender dos meus pecados, que eu sou pecador, eu preciso pedir perdão pelos meus pecados, ter uma vida de obediência ao Senhor, isso é Deus que faz. Isso não é o ser humano que convence ninguém, isso é o Espírito Santo de Deus que convence. O próprio Deus convence você por meio do Espírito Santo dele. Aí ele te chama. Aí para ser escolhido, aí já é outro patamar, né? Que é algo mais profundo. É algo mais profundo para a glória de Deus. Que escolhido, tem muita gente que é escolhida, gente. Só de você ser chamado, você já é um escolhido de Deus. Só que muito não quer escolher Deus, não quer fazer a vontade de Deus. Para eles, Deus... depois eu faço a vontade de Deus, quando eu tiver mais velho, quando eu tiver mais velha. Não, se Deus te chamou, seja qual idade for, seja mais novo, mais nova ou mais velho, você tem que ir. A hora que ele te chamou, você tem que ir. Ser escolhido dele, ser escolhida dele para fazer a vontade dele na terra. Amém, gente? Amém? Espero que vocês tenham entendido. Jesus está voltando, e isso é bíblico, isso está na palavra. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3. Isso está no livro de Apocalipse. Isso está no livro de Mateus. Tem vários respaldos bíblicos, né? Já preguei isso aqui muito. Prego sempre aqui para vocês sobre isso. Que Jesus está voltando, que Jesus vem. É promessa de Jesus, né? É promessa de Deus Jesus vir. Jesus vem buscar a tua igreja, buscar o teu povo, né, aqui na terra. Isso é promessa, está na Bíblia, para a glória de Deus. E eu quero te convidar, né, para orar. Vamos orar, gente, para a glória de Deus? Vamos orar, a televisão parou ali, né? Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por este dia. Eu quero te agradecer, Pai, por esta tarde.
Eu quero te agradecer, Deus, por cada vida, por cada alma, por cada pessoa. Deus, eu quero te pedir, Pai, que a gente não venha ter desunião uns com os outros. Que a gente não venha ter contenda uns com os outros, mas que a gente venha ser unidos no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma devoção, que é pregar sobre Jesus, falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não existe outro a não ser Ele. Oh Deus, Deus querido, Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero te pedir, Deus, por cada alma que pediu oração aqui. Acalma o coração, Deus, de cada vida que pediu oração aqui, Deus. Se for através do luto, Deus, que essa pessoa estiver enfrentando, guarda ele, guarda ela, consola ele, consola ela. Pai, se tiver alguém aqui, Deus, enfrentando problemas na área da saúde, enfrentando, Pai, enfermidades, da mesma forma que o Senhor fez comigo no ano de 2020, onde eu fui desenganada pela medicina, que o Senhor mudou o quadro de morte para o quadro de vida. Eu quero profetizar sobre essa vida, Pai, que o Senhor venha dar vida a ela, vida a ele, e que esta problema, Deus, estas coisas que tem enfrentado na área da saúde, essa enfermidade que tem assolado ele, assolado ela, que em nome de Jesus venha cessar, que em nome de Jesus ele venha ser curado, que em nome de Jesus ela venha ser curado, e ele e ela não se esqueça de glorificar o teu nome, dar glórias ao Senhor e contar o testemunho. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te honrar nessa tarde, eu quero te glorificar nessa tarde, eu quero te pedir, Pai, por cada lar, por cada casa, por cada vida, ajuda, traz paz, traz direção, traz esperança. E uma das esperanças maiores, biblicamente falando, é sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. Esta é a maior promessa que ele nos prometeu, de levar nós para o céu, levar nós para o novo céu e a nova terra, onde ele está preparando o lugar. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós viemos brotar no nosso coração, brota, Deus, no nosso coração, em nome de Jesus, esperança e fé. Fé para crer que Jesus vem, não só com a boca, mas com a alma. Não só, Deus, falando com os nossos lábios, mas com a alma e o coração sedento por Ti, almejando, Senhor, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, que a esperança venha brotar neste coração deste homem. Que em nome de Jesus, Pai, a esperança venha brotar no coração dessa mulher. Deus, em nome de Jesus, brota cada dia mais, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a esperança nos nossos corações. Que os nossos corações venham estar esperançosos na Tua volta, na Tua vinda, Jesus. Esta é minha oração a Ti, em nome de Jesus. E amém, e amém. Amém, meus irmãos. Desde já eu quero agradecer a todos, viu? Muito obrigada, viu, Pedrinho? Eu vi que você ficou aí até o finalzinho da live. Obrigada, viu, irmão, por ajudar a live aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê muita paz em nome de Jesus. Tchau pra vocês, fique com Deus e até uma próxima live em nome de Jesus. E já te aviso, Jesus está voltando, não se esqueça disso. Busque em Deus essa esperança cada dia mais. E fique com Deus e fique em paz, tá bom? Tchau pra vocês e até depois, em nome de Jesus.